Olá, bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele apresenta periodicamente tópicos ou temas voltados para a engenharia, temas tecnológicos, tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. E hoje nós vamos tentar explicar o que são as terras raras. É um assunto bastante comum na mídia hoje em dia, terras raras. Vamos fazer uma abordagem didática disso aí, para tentar trazer para vocês uma introdução, quais são os 17 elementos das terras raras, para que servem as terras raras, a extração das terras raras. Apesar do nosso foco ser o que são as terras raras, nós vamos apenas dar uma pincelada na extração das terras raras, onde estão as maiores reservas e essa relação entre terras raras e o meio ambiente, ok? Vamos em frente então. As terras raras, como nós já mostramos aqui esse exemplo, né, são seis exemplos de elementos de terras raras. Eles são um grupo de 17 elementos químicos com propriedades únicas e especiais, fundamentais para a tecnologia moderna. Então tem propriedades nas terras raras que você não encontra em outros materiais. Aqui nós apresentamos 6, por exemplo, o gadolínio, o praseodímio, o cério, o samário, o lantânio e o neodímio. O neodímio, eles são muito comuns em veículos elétricos, eu já falei isso em vídeos anteriores, tá? Apesar desse nome raras, as terras raras não são exatamente raras, não são muito raras, porque existe na crosta terrestre, até em abundância na crosta terrestre. O que é raro, na verdade, é a extração e a purificação. Por quê? Porque são processos complexos, tá? E também são tóxicos muitas vezes devido aos solventes que são usados na purificação, tá? Ok. Por que são chamadas de terras raras, né? O termo terras, esse termo terras que eles usam para terras raras, vem de uma antiga classificação química que usava terra para se referir a qualquer óxido metálico. Qualquer óxido metálico se chamava de terra. Esse é o motivo de chamar terras. E raras porque no passado eram difíceis de isolar, né? Mas hoje nós sabemos onde estão relativamente as jazidas e que são abundantes na crosta terrestre, embora mal distribuída e difícil de extrair, mas o ser humano já mapeou mais ou menos onde tem as terras raras. Então elas não são mais raras como o pessoal imaginava, porque era difícil de isolar antigamente, tá? Esse é o motivo. Vamos ver então quais são os 17 elementos das terras raras. Mas antes de continuar, eu gostaria de considerar, você que está chegando agora aqui, considere se inscrever no canal, deixar seu gostei ou não gostei. A sua participação é importante, tá? Nós temos outros vídeos aí na nossa playlist de vídeos que pode ser interessante para você, de repente, você assistir e gostar de algum deles, alguma dúvida, alguma coisa. E participe, né? Deixe seu gostei ou não gostei. E se puder, faça suas críticas. O importante é você se inscrever no nosso canal, porque é através desse tipo de atitude que a gente continua existindo aqui, tá? Então, quais são os 17 elementos das terras raras? 15 deles, pessoal, 15 deles pertencem a um grupo chamado dos lantanídeos, que vai do lantânio ao lutécio, tá? Vai do lantânio ao lutécio. Então, são esses 15 aqui, além de 2 agregados, ou seja, 2 vizinhos associados aqui, que é o SC e o Y. Então, esses 17 elementos são 15 lantanídeos e 2 vizinhos associados. Quem são esses elementos? Nós começamos aqui com o lantânio, tá? Você tem o lantânio, você tem o cério, você tem o praseodímio, você tem o neodímio, muito comum em carros elétricos, você tem o promécio, você tem o samário, você tem o európio, você tem aqui o gadolínio, você tem também aqui o térbio, você tem o disprósio, tá? O rólmio ou ólmio, você tem o érbio, você tem aqui o túlio, e você tem o itérbio e, por fim, o lutécio. Além desses 15, você tem os agregados, ou seja, os vizinhos associados, que é exatamente o escândio e o ítrio, tá? Muito comum no México, esse ítrio aí, é muito comum nas jazidas do México, tá? Então, para que servem as terras raras, né? As terras raras, elas são essenciais em tecnologias modernas. Por causa de quê? Existem nas terras raras algumas propriedades magnéticas, ópticas e eletrônicas que são únicas. Você não vai encontrar isso em todo tipo nenhum outro tipo de material, tá? Então vamos ver onde elas são usadas. Por exemplo, os superímãs. Nos superímãs você usa o neodímio e o disprósio, tá? Esses superímãs, eles são usados em motores elétricos,
principalmente carro elétrico, turbinas eólicas, fone de ouvido, disco rígido e outras coisas mais, tá? Aqui é uma brincadeira, uma representação de um super ímã. Você tem aqui o mineral do neodímio, né, desse neodímio aqui, o mineral do neodímio com suas características, ou seja, um número atômico 60 e tem um peso atômico 144. Você tem também o disprósio, aqui você tem o mineral do disprósio, tá? Você tem aqui as características do disprósio, 66 para o número atômico e 162,5 para o peso atômico. Uma observação que eu gostaria de fazer rapidamente é que o número atômico tem a ver com o peso atômico. Por exemplo, você tem aqui um número de 60 e o disprósio aumentou, aqui no disprósio aumentou para 66. É provável que a massa também aumente, ou seja, você tem 144, aqui você vai ter 162. Então existe essa relação entre número atômico e peso atômico. E outra coisa, número atômico é o número de prótons do átomo, tá? É o número de prótons do átomo. E o peso atômico não deixa de ser a massa atômica do átomo. Vamos em frente então. Outra serventia da terra rara é nos eletrônicos, gente. O lantânio e o hérbio, eles são muito usados e são únicos praticamente em telas de smartphones, LEDs, lasers e fibras óticas. Daí as brigas e, entre aspas, as brigas por causa das terras raras. Representando aqui a eletrônica, nós temos 2 LEDs. Aqui você tem o mineral do lantânio, tá? Com o número atômico 57, peso atômico 138,9. Você tem aqui o mineral do hérbio, tá? Que ele também é importante na eletrônica, número atômico 68 e o peso atômico 167,3, por exemplo. A terceira serventia, nos carros elétricos, você tem muito o samário, o praseodímio e o neodímio, que esse daqui é o mais usado nos carros elétricos. Ele é muito usado em motores, baterias e sensores de carro elétrico. Aqui uma representação do componente do carro elétrico, que é uma bateria de um EV. Aqui você tem um mineral do samário, tá? Com suas características 62 de número atômico, 150 de peso atômico. Você tem aqui um minério também do praseodímio, tá? O praseodímio aqui com 57 de número atômico e 140,9 de peso atômico, e o neodímio que nós já apresentamos em tela anterior, né? Nós já apresentamos o neodímio. Pois bem, uma quarta serventia das terras raras é na energia limpa, tá? Aqui você tem o térbio, você tem o disprósio, tá? Usados em gerador de turbinas eólicas. Por que eles são usados em turbinas eólicas? A resistência ao calor e a desmagnetização, ou seja, não é interessante que você tenha um gerador com um núcleo que se desmagnetize. Então essas terras raras, elas mantêm suas propriedades magnéticas mesmo quando exposto a altas temperaturas ou campos magnéticos externos. Então eles têm essas características únicas, por isso que as terras raras são tão importantes. Aqui está outra brincadeira da simbolização da energia limpa, tá? Aqui você tem o mineral do térbio, tá? Do térbio, você tem o mineral com seus 65 de número atômico e 158 de peso atômico, e você tem aqui o disprósio, tá? Que nós já apresentamos o disprósio, tá? Na medicina e pesquisa, é a quinta e última utilização assim que eu pesquisei sobre as terras raras, que são importantíssimas. Por exemplo, o gadolínio, ele é usado como agente de contraste em ressonância magnética. Isso é muito interessante, né? E o promécio, ele é usado em pesquisa científica, embora ele seja radioativo. Então, na medicina, essas duas terras raras têm importância e muito grande, principalmente em ressonância magnética. Aqui está uma simbologia da medicina e pesquisa. Você tem aqui o mineral do gadolínio, com as suas características de peso e de número atômico e de peso atômico. Você tem aqui o mineral promécio, tá? O promécio, com sua característica de número atômico 61 e peso atômico 144,9. Então é muito importante isso aí. Então, ainda sobre para que serve as terras raras e por que é tão cobiçada atualmente, resumindo a importância das terras raras hoje e essa discussão toda. Essas diversas características, né, como suas propriedades eletrônicas, magnéticas e ópticas, que são exclusivas ou talvez impossível ou muito difícil de serem substituídos por outros materiais, é isso aí que faz esses elementos de terras raras serem tão disputados atualmente entre as nações. Então a gente às vezes não sabe o porquê dessas brigas aí, porque que terras raras, é por isso, porque em muitas coisas da eletrônica, da indústria do modo geral, você depende dessas terras raras. E você não vai ter isso no níquel, não vai ter no aço inoxidável, não vai ter nas ligas de aço, você não vai ter, por exemplo, nos molibdênio, não, são essas terras raras que conseguem trazer isso para você.
Eu não vou falar de extração de um modo geral, porque extração não é o nosso foco aqui, tá? Mas a extração das terras raras, nós estamos mostrando aqui uma mineração de terras raras, o Passo das Montanhas, é uma mina, o Passo das Montanhas, que é a única mina de terras raras dos Estados Unidos, tá? As terras raras, como nós sabemos, como qualquer outro minério, ela não aparece pura na natureza. Ela aparece misturada em minérios, por exemplo, aqui as terras raras, como bastinazita. A bastinazita tem muita terra rara, tá? Por exemplo, a monazita é outro minério que tem muita terra rara. E a granada andradita, rica em ítrio, isso daqui tem uma incidência muito grande no México. Isso aqui tem uma incidência muito grande no México, tá? Então, por ela não aparecer naturalmente na natureza, elas têm que ser extraídas, separadas quimicamente, que é um processo difícil e tóxico para o caso das terras raras, tem que ser purificadas e transformadas em óxido ou metais puros, utilizáveis, né? Então, por isso que ela tem que ter todos esses processos, que nós não vamos entrar em detalhes, porque essas terras raras, como qualquer outro mineral, eles não aparecem de forma definitiva no nosso meio aqui na Terra. Eles têm que ser tratados e trabalhados, tá? Onde estão as maiores reservas aqui entra o problema. Onde estão as maiores reservas de terras raras? A China, pessoal, lidera com 60% da produção mundial. Isso é que é um problema para muitas nações. O Brasil, Estados Unidos, Austrália, Índia e Rússia também tem grandes reservas. Mas a grande particularidade de onde estão as maiores reservas é que a China ela domina a cadeia produtiva. Não é só ela ter maiores reservas, é que ela domina a cadeia produtiva. O que gera preocupação geopolítica, né? Porque muitos países dependem, como o Brasil, depende da terra rara para a sua industrialização, para seus processos, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia, muitos dependem disso. Então, a China se torna estratégica por isso, tá? Então, isso é uma preocupação, é uma particularidade que eu queria trazer aqui, tá? Que eu analisei. Terras raras e o meio ambiente. Nem tudo são flores, né? Você tem as terras raras, você tem os ambientes, então existe esse contraste entre as terras raras e o meio ambiente, tá? A extração e o refino desses materiais, desses metais, ele envolve o uso de ácidos e geração de resíduos tóxicos, né? Que pode causar o quê? Pode causar contaminação de solo, danos ao ecossistema local, tá? E problema de saúde aos trabalhadores. Essa toxicidade no tratamento das terras raras vem dos solventes que são usados para purificação das terras raras. Então o solvente que é usado, ele é muito tóxico, porque é necessário aquele solvente, ele é tóxico. E não tem como correr disso, tá? Pessoal, eu espero, nós estamos chegando ao final do nosso vídeo, eu espero que alguma das informações que estão sendo trazidas aqui tenha alguma importância para você, tá? Eu garanto que essas informações são tiradas de fontes fidedignas, a gente sempre está procurando trazer o melhor para vocês aqui, tá? Então, de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, você deixa seu gostei, se não gostou, deixa que não gostou, faça seus comentários, tá? E outra coisa, esteja sempre com a gente, porque a gente depende da sua participação, tá? Para a gente passar existindo. Um grande abraço e tchau!